Bem-vindos a mais um Fala Terráqueos e continuando a falar de teatro, estamos falando de conceitos de Uta Hagen e vamos falar hoje de circunstâncias que nada mais são do que os fatos, eventos e ações que rodeiam a nossa personagem, rodeiam a trama que vamos viver e precisamos ali descobrir exatamente o que o autor quer nos dar ali o tempo inteiro. Então precisamos com o ator, para que a nossa personagem realmente seja verdadeira, sejamos ela em cena, descobrir tudo isso. Então vamos lá. E ela coloca assim para alguns trechos que eu vou ler, para a gente ficar bem claro para nós. As circunstâncias dadas pelo autor da peça devem ser desentranhadas de cada palavra que ele pôs no papel. Elas podem determinar ou condicionar nossos conflitos, suprir nossas motivações e especificar a natureza de nossas razões. Raramente nos detemos o suficiente nelas. A imaginação do ator não pode de fato começar a trabalhar até tê-las encontrado, preenchido, refinado e desenvolvido por completo. Ou seja, precisamos ali desmontar a peça várias vezes, montar, colocar, riscar, rabiscar, anotar, apagar e assim por diante. Aquilo que nós sempre falamos, o texto ali que nós temos é o presente, mas precisamos descobrir o passado e ao mesmo tempo que esse presente vai nos levar a uma ideia do futuro da trama, da nossa personagem, das outras personagens. Tudo isso precisa estar a nosso redor, conosco como atores, para a personagem fluir. E aí ela coloca uma coisa importante, que é a obrigação do ator. Descobrir tudo que o autor nos dá nas indicações cênicas de tempo e lugar, como também no diálogo da peça ou nas entrelinhas das falas das personagens, tornando-se cada vez maior e mais difícil. A cada momento que nós vamos descobrindo mais coisas, por isso que ela fala que fica maior, vai ficando maior a nossa descoberta e vai ficando mais difícil em alguns pontos para nós realmente entendermos aquela circunstância dada. Mas quanto mais nós entramos nisso, mais nós vamos descobrir, mais nós vamos questionar, mais nós vamos querer entender. Então vamos lá. E as circunstâncias, né? Precisamos saber o que rodeia essas circunstâncias da nossa vida. A circunstância pode ser a vida em casa, no trabalho, no lazer, no amor, na guerra, qual é o nosso estado mental, a nossa saúde. E essas circunstâncias mudam no decorrer da cena, que também podem levar-se em consideração outros fatos. Então nós estamos ali discutindo com alguém e alguém nos avisa que há um cobrador nos chamando. Isso é importante. Estamos ali servindo algo e descobrimos que algo está queimando na cozinha. Tudo isso são indicações do autor, que vai fazer com que a gente tenha um sentimento, que haja uma ação na nossa personagem. Isso é importante. Então, são ações e fatos dentro de outros fatos e ações e que nós precisamos desmembrar e conhecer. E ela coloca, a busca pelas circunstâncias passadas e imediatas tem de ser feita não apenas para o início da peça, mas para a sua vida durante e entre cada ato e cada cena, a não ser que a ação no palco seja contínua. Ou seja, temos que descobrir, o que acontece em cada ato, cada cena, quando entramos, saímos de cena, ou então não. Às vezes pode ser que nós vamos ficar a cena, como ela falou, a ação seja contínua no palco. Podemos ser uma personagem que não sai de cena. E nós temos que ter tudo isso preparado para essa situação de não sair de cena. Já tudo pronto, o que é mais difícil, porque nós não vamos ter o tempo de sair, às vezes dar um respiro lá fora no bastidor, repensar a próxima cena, pensar o que aconteceu, pensar o que ainda vai acontecer na próxima cena. Nós não estamos em cena constantemente. Então isso é mais difícil ainda, mas temos que também trabalhar em cima disso. E aí temos coisas importantes como tempo. Para o ator não é tão somente a simples indicação cênica, como 8 horas da noite. Lugar significa infinitamente mais do que a sala de estar. Então nós estamos na sala de estar, mas muitas coisas rodeiam essa sala de estar. O tempo, são 8 horas da noite, mas 8 horas da noite pode acontecer muita coisa às 8 horas da noite. Então, tentando captar o que ela quer dizer com essas circunstâncias que nos rodeiam, não só é a indicação do texto, mas o que nós podemos explorar mais daquilo. O quando e onde abarcam muitos elementos. Então temos que ver quando e onde. E fazer essa exploração cada vez mais. Aprender a explorá-lo e avaliar o tempo e o espaço de forma subjetiva, fazer uso total deles em benefício da personagem, procurar todos os aspectos na alma e nos sentidos do novo eu,
para ajudar a criar uma cadeia de ações. Isso tudo é uma questão de prática persistente e prolongada. Isso vamos pegando prática cada vez que vamos realizando uma nova cena, uma nova peça, nós vamos produzindo isso. Então, nós temos que explorar e avaliar tudo o que a peça nos dá. E aí vem outros questionamentos. Quando eu vivo? Em que século, ano, estação desse ano, mês dessa estação, semana, dia, hora e finalmente em que minuto me leva a minha primeira ação? Quando começa a minha ação no palco? Em que minuto? Qual o momento exato? O que acontece na hora que eu entro em cena? Na estrutura da peça, naquilo que está ali, que o autor quis colocar. Tá? Vamos lá. Peraí que eu pedi aqui. Tá. Essas questões devem englobar tudo que é implicado pelo século em que eu vivo, do nascimento à morte. As consequências de tudo que é implicado pelo tempo são o material com o qual construirei minha vida. Então, tudo que é implicado ali no tempo, principalmente, que nós estamos vivendo, qual a ocorrência? Isso também para o ator perceber a sua vida, não só para a personagem. Quais são meus conceitos sociais, governo, leis, religião, estilos, desejos e gostos que vêm desse tempo para condicionar minha vida? Em que me afeta o ano em que vivo? Como a estação me influencia? O que o próprio dia causa em mim? O que está em jogo para mim no exato minuto em que minha vida começa a se desenrolar de forma ativa? Ou seja, o que exato está em jogo no momento que a personagem entra em cena. Então, no momento que nós entramos em cena, há uma história e há algo em jogo que vai decorrer a peça toda com a minha personagem ou com a personagem dos outros atores. É isso aí. Então vamos estudar essas circunstâncias, destrinchar cada ponto da peça para entender o que realmente o ator quis nos colocar. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, voltamos semana que vem com mais uma parte da circunstância, ok? Deixe seu like, assine o canal, comente, questione e voltamos a qualquer momento com mais um, ok? Fala, Terráqueos!